Jorge Bacelar Gouveia, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Doutor, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Pela sua experiência, ficou surpreendido por esta tentativa de ataque poder ocorrer em Portugal? Fiquei, porque de facto Portugal não tem propriamente tradição neste tipo de episódios. Os Estados Unidos têm, pelos vistos, por aquilo que nós vamos sabendo, este jovem terá tido forte inspiração nesses acontecimentos frequentes nos Estados Unidos, de disparos com armas em liceus, em escolas, portanto entre jovens, adolescentes. Isso não é uma coisa realmente vista na Europa habitualmente. Penso que isso se atribui não só à especial complexidade do tecido social norte-americano, mas também a um aspecto que é preciso agora pôr em cima da mesa e realçar a favor da Europa, que é o facto de, na Europa, a compra de armas ser altamente restritiva, enquanto nos Estados Unidos a própria Constituição tem lá, como um dos direitos fundamentais dos cidadãos americanos, a possibilidade de poderem adquirir armas para defesa pessoal. E, portanto, eu penso que quanto maior for o número de armas que as pessoas tenham, pelas boas razões de autodefesa, também a probabilidade de, com elas, cometerem crimes e disparates, também, evidentemente, fica potenciada e fica aumentada. E, portanto, desse ponto de vista, em Portugal, isto é realmente uma coisa inédita, também no âmbito europeu. Agora, aqui há depois, quanto à questão do terrorismo, se me permite, é uma questão que... Mas acha que estamos perante, doutor, um caso de terrorismo, na sua opinião? Sim. Neste momento, portanto, em relação à medida de coação que foi decretada pela senhora juíza, foi decretada a medida de coação máxima de prisão preventiva, aliás, com os dois argumentos que foram aqui realçados e que, por aquilo que eu sei, que é o que as pessoas sabem, parece adequada, quanto mais não fosse por todo o alarme que foi suscitado, não o alarme efetivo de hoje não ter acontecido nada, graças a Deus, mas pelo alarme de tudo aquilo que foi sendo revelado em alguns pormenores na investigação, e bem, e portanto seria também estranho que depois de saber aquilo que se foi sabendo ontem, hoje a decisão, a medida de coação pudesse ser de natureza diferente. Portanto, desse ponto de vista, penso que houve aí um cuidado e inerente à própria qualificação, à indiciação de crime de terrorismo. Mas o crime de terrorismo está de facto previsto na lei, aliás, como todos os crimes. A Constituição portuguesa é muito estrita nessa matéria, exige o princípio da legalidade, os crimes têm de estar detalhadamente pormenorizados nas leis que tornam esses comportamentos criminosos. E aqui o problema do terrorismo é que ele significa, é uma agregação de crimes de várias ordens, crimes contra a vida, crimes de dano, crimes contra o fornecimento de bens e serviços. Portanto, o terrorismo pode fazer-se de várias maneiras, por algum destes caminhos ou por todos estes caminhos, mas tem que ter sempre uma dimensão, digamos, disruptiva, global do Estado e da sociedade. E uma intenção também, digamos, subjacente, uma intenção de radicalização ideológica, religiosa ou qualquer outra. E, portanto, é isso que distingue o terrorismo, por exemplo, daquilo a que se chama em inglês um mass killing, isto é, um massacre, por exemplo, numa praia, de repente chegar lá alguém, deslocar e matar 20 pessoas. Sim, são coisas diferentes. E uma coisa, o mass killing não é um ato terrorista. Assim como também um serial killing, alguém que mata uma pessoa por mês durante 20 anos, tivemos alguns episódios na história, o Jaco o Estripador e outros casos. Isso também não é, quer dizer, são assassinatos em número razoável de pessoas que são mortas, mas também não é terrorismo. Portanto, tem outra lógica, porque há uma identificação distinta das categorias do mass killing, do serial killing e do terrorismo. Doutor, e que portanto, impacto poderia ter este ataque no nosso país, se fosse adiante? Bem, se fosse adiante, isto certamente teria um impacto muito negativo, desde logo os danos, os mortos e os feridos causados e toda uma desilusão de que o país poderia ter sobre uma incapacidade de se defender de uma coisa hedionda que pudesse ter acontecido e que felizmente não aconteceu. E não aconteceu porquê? Não aconteceu em grande medida porque eu penso que a Polícia Judiciária agiu muitíssimo bem e também que foi ajudada pelo FBI, que é uma instituição prestigiada dos Estados Unidos, talvez uma das mais prestigiadas, se não mesmo mais prestigiada, e uma instituição que tem uma particularidade que nós não temos em Portugal, e até devíamos pensar nisso, é que o FBI, Federal Bureau of Investigation,
o FPT é ao mesmo tempo um serviço de intelligence e um serviço também de natureza policial de investigação criminal. Tem as duas componentes, enquanto que nós em Portugal, por causa do trauma da PIDE e da DGS, os serviços de informações, temos dois serviços que se integram num sistema de informações da língua portuguesa, esses serviços de informações não fazem investigação criminal, nem fazem prevenção criminal. Portanto, estão fora de todo o âmbito da prevenção e da repressão e da investigação dos crimes. Portanto, são dois mundos totalmente separados. Claro que quando eu digo totalmente separados, não é totalmente assim, porque se estando setoralmente separados, porque as instituições têm os seus papéis distintos, quer o SIS, quer a Polícia Judiciária em particular no que respeita ao terrorismo, depois há mecanismos de cooperação. O SIS normalmente tem um trabalho que pouca gente vê, mas revela-se bastante importante. E ainda bem, porque quanto menos for visto, mais eficaz será. Porque um dos grandes, digamos, a arte da produção de informações ou da produção de inteligência é precisamente, e isso é um dos fundamentos do seu êxito, é precisamente uma capacidade de agir com base no âmbito do segredo de Estado. E, portanto, o que é que fazem os serviços de informações? Desenvolvem atividades de vigilância, de captação de fontes de informação em fontes abertas e fontes fechadas, fontes humanas, fontes tecnológicas, e o MINT e a Signal Intelligence, por exemplo, é uma das possibilidades, e depois transformam essa informação bruta em informações, em intelligence, precisamente através de um método preditivo que significa uma capacidade especial, é por isso que se chamam serviços de inteligência, porque tem que ter uma capacidade especial para antecipar um cenário futuro disruptivo, muito antes sequer desse cenário estar a ser executado como crime, ou até muito antes de ele estar a ser preparado como crime. Aliás, no caso do terrorismo, normalmente os crimes só são punidos quando começam a ser executados, e quando não chegam ao fim são tentados, mas não consumados. Mas no caso do terrorismo, porque isso é a exceção, uma das exceções, são poucas exceções, os atos preparatórios, que não significam a execução de qualquer crime, também são punidos autormente. Aliás, neste caso, esta entreajuda entre as forças de segurança acabou por ser crucial para impedir este possível ataque. Eu penso que sim. Nós não sabemos aqui qual foi a intervenção do SIS nesta matéria. Apenas sabemos aquilo que foi dito pela Polícia Judiciária, e eu sei o que é dito publicamente, mas realmente o FBI é também um serviço de inteligência estratégica e também de inteligência policial. E, portanto, mas com certeza que há diariamente, digamos, ligações, cooperação, aliás que está prevista na Lei de Segurança Interna, um organismo chamado UCAT, que é a Unidade de Combate Antiterrorista, e que tem precisamente pessoas que representam quer os serviços de inteligência, quer os serviços policiais. Portanto, essas pessoas articulam-se entre si. E mais, se o SIS, no âmbito da sua atividade preventiva e preditiva, descobrir que há indícios graves de que algo está para acontecer do ponto de vista dos crimes mais graves, os quais ele SIS consegue estudar antes, que é o caso do terrorismo, a sabotagem, a espionagem, então nesse caso imediatamente, isso está na lei do próprio sistema de informações, deve comunicar às autoridades competentes, neste caso às autoridades policiais, para que esse cenário não se transforme na execução de um crime. Portanto, deve agir preventivamente, dando logo notícia daquilo que recolhe. Os serviços de inteligência não trabalham com base em provas judiciais, porque os serviços de inteligência não são um órgão de polícia criminal e não têm que ter o cuidado de ter provas que sejam validadas de acordo com as regras constitucionais, que são várias, a autorização do juiz para escutas telefónicas ou para buscas domiciliárias, portanto não têm esses instrumentos, mas podem ainda assim, através da sua atividade de inteligência, de capacidade de agregar informação dispersa e de retirar fazer uma interpretação preditiva em relação a cenários disruptivos quanto ao futuro, podem ajudar também as forças policiais para que elas, no momento mais adiante, digamos ajusante, possam intervir, de preferência evitando a consumação do crime ou interrompendo e depois também investigando. Doutor, e o que é que o país aprende com este episódio? Eu acho que o país aprende que a segurança não é um dado garantido. Eu acho que essa é que é a grande lição a tirar de tudo isto. Nós ficamos muito contentes quando vemos as estatísticas a dizer que Portugal ocupa o terceiro lugar, enfim, há vários índices,
um deles, Portugal, está no terceiro lugar dos países mais seguros do mundo. Isso é verdade, e fico contente com isso, não há aqui nenhuma ironia. E é verdade, do ponto de vista da baixa criminalidade que nós temos, basta comparar com os países da Europa ou com os Estados Unidos ou sobretudo com o Brasil. Isso é verdade no âmbito da segurança interna da criminalidade em geral, mas já não será tão verdade assim. Por exemplo, em matéria de cibersegurança, aliás, nós vimos o que é que esteve precisamente o que é que esteve a acontecer, o que é que aconteceu nestas semanas, por exemplo, em matéria de cibersegurança. Eu não sei em particular quais são os critérios para formar esse tal índice de países mais seguros do mundo. Mas certamente que em matéria de cibersegurança não está Portugal, não é dos mais seguros, como também devido que outros países sejam assim tão seguros. E, portanto, mas isso mostrou, aliás, depois várias coisas que foram ditas, de muitas empresas que não têm planos de segurança, a maior parte dos serviços públicos não tem também planos e não tem programas de autoproteção contra ataques cibernéticos, e há uma lei que o obriga a ter, o regime jurídico da segurança do ciberespaço, é uma lei, a Lei 46 de 2018, que agora as pessoas descobriram que existia e que deve ser aplicada pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, estamos agora a perceber que afinal há uma série de coisas que não estão a ser aplicadas devidamente, ou estão a ser aplicadas muito suavemente, muito vagarosamente, e portanto este episódio que não chegou a acontecer e portanto acabou bem, deve fazer refletir também os políticos para olhar para a segurança com outros olhos. E sobretudo também esta ideia que eu gostaria aqui de deixar muito clara, é que a segurança não é um objeto de disputa política ou partidária entre esquerda e direita. A segurança mais segurança não significa ser mais autoritário, ou ter mais segurança não significa perder a liberdade. Não é nada disso. A segurança é uma matéria de todos. Pelo contrário, portanto, a segurança ajuda a todos. É uma garantia também do exercício da liberdade. Não há liberdade se não houver segurança. Elas podem entrar em conflito, mas também são complementares. E o que se nota, e que se notou muito na legislatura anterior, por força de um conjunto de circunstâncias, mais da politiquice político-partidária e da fragmentação do Parlamento, verificámos que houve uma série de medidas no âmbito da política de segurança do país que foram mal feitas, ou que não foram pura e simplesmente feitas, ou pior ainda, nem sequer foram refletidas. Lembro o caso do CEF, que a meu ver é um erro a extinção do CEF, que surgiu demagogicamente num contexto certamente triste da morte de um ucraniano no aeroporto de Lisboa, e isso veio dar origem a uma intenção de distinguir o CEF. Se assim fosse então, sempre que houvesse alguém que morresse às mãos, indevidamente com certeza, de qualquer força de segurança, então o resultado seria extinguir essa força de segurança. Doutor, já voltamos à conversa, porque o dia tem sido de pouca agitação junto ao local que iria conversa com Jorge Bacelar Gouveia. Doutor, olá mais uma vez. Na sua opinião, acha que o suspeito poderá ter tido ajuda aqui a desenvolver este plano de ataque? É difícil dizer. Eu vi agora o professor Carlos Poiares, aliás, que fez uma análise muitíssimo boa do ponto de vista psicológico, e estou absolutamente de acordo com ele, não sendo a minha área de especialidade. É difícil dizer neste momento com os dados de que nós possamos dispor. Eu recordava só que hoje, isso não é das pessoas da minha geração, mas hoje qualquer jovem tem uma capacidade, tem uma competência de navegar na internet incomensurável e portanto não me parece que seja impossível alguém sozinho com esta idade e já neste caso no início de um curso superior de engenharia informática conseguir entrar em lugares mais profundos da internet, neste caso a dark web, por exemplo. Aliás, noutros casos que nós sabemos de piratas informáticos, eles nem sequer têm qualquer curso superior. Portanto, não é preciso ter um curso superior certificado para se poder alcançar competências tecnológicas para conseguir ter este tipo de contactos e de informações lá nesses lugares. Aliás, alguns destes conteúdos nem sequer estão propriamente escondidos, quer na Deep Web, quer na Dark Web, que será uma coisa ainda mais escondida. Eles estão
na web que está à vista, que está à tona d'água. E, portanto, infelizmente, e isso é que é necessário realmente controlar. Portanto, em relação a essa pergunta, eu acho que há aspectos que apontam no sentido de ser alguém que o fez a título, digamos, individual, porque aquilo que foi encontrado não foi encontrado em mais lado nenhum, senão no próprio quarto, salvo erro, do próprio suspeito, e até porque a família não sabia de nada, os amigos também provavelmente não. Agora, do ponto de vista dos materiais para fazer o ato, para o plano criminoso, isso estavam com ele. Agora, se depois houve instruções ou houve incitamento por parte de outras organizações, de outras estruturas, porventura mais complexas e com mais força psicológica, isso já não sabemos, porque isso basta uma mera comunicação internética na Dark Web para se poder beber esse tipo de influência. Falando agora aqui um bocadinho da Dark Web, como é que é feita a prevenção? Como é que as forças de segurança atuam aqui neste campo? Sim. O que tem sido feito nos últimos tempos, isso é muito importante, é não só o controle através dos IPs, porque cada terminal de computador, cada computador tem uma identificação da sua existência. Aliás, os Estados Unidos nesse aspecto sempre insistiram muito na verificação e no cimentar desse tipo de legislação que pudesse permitir às autoridades a localização desses IPs, mas depois claro que há maneiras de tornar essa navegação anónima. E então a outra via possível é através dos agentes infiltrados, não no sentido criminal da palavra e próprio senso, que é aquele que se junta, por exemplo, a um grupo de narcotraficantes com autorização judicial e vai colaborando nas atividades criminosas, não pode incitar ao crime, mas pode coparticipar e pode ver o que é que está a passar, não nesse sentido, porque aqui não há propriamente ainda crime, mas no sentido de serem pessoas que entram com outra identidade na Dark Web, fazem-se amigos destas pessoas, puxam conversa, deste sentido, puxam conversa agressiva, conversa radicalizada, para se tornarem amigos. No fundo, uns agentes infiltrados que funcionam um pouco como a chamada human intelligence na produção de informações, ou seja, informadores, informadores que se fazem amigos digamos, destes grupos criminosos ou destas pessoas que têm este tipo de práticas e de pensamentos e, portanto, através dessa infiltração é que penso que se pode chegar mais longe e neste aspecto não há nenhum problema do ponto de vista legal porque a entrada na Dark Web por parte destes funcionários e destas pessoas no âmbito das suas funções oficiais. O utilizador comum não tem acesso, não é? Ou seja, quem acessa a Dark Web sabe o que é que está a fazer. Sim, não, mas qualquer utilizador pode ter acesso à Dark Web e, por exemplo, agora tem havido muita propaganda. Por exemplo, outro setor altamente problemático, que toda a gente fala, as bitcoins. A Bitcoin é uma marca de criptomoeda, há muitas marcas de criptomoeda e há muitas pessoas que estão muito contentes com os investimentos que andam a fazer nas criptomoedas, que até têm tido altos e baixos e quando têm os altos até ganham bastante dinheiro. Mas ora aí está uma atividade que não está devidamente regulamentada e é uma atividade que é perigosíssima, porque não só é altamente arriscada, porque de repente se pode perder tudo o que se investiu, é feita de uma forma anónima e, sobretudo, o grande problema da criptomoeda é que é o meio mais direto do financiamento ao terrorismo. E, portanto, quem está a investir nas bitcoins ou na criptomoeda a título doméstico para ganhar alguma coisa, e compreende-se que o faça, mas o problema é que há uma questão de fundo, que é o financiamento do terrorismo e o financiamento de outras atividades associadas ao terrorismo, como encomendar crimes, homicídios, etc. Essas coisas que muitas vezes estão associadas a esse mundo anónimo da Dark Web e da Deep Web. Doutor, a Faculdade de Ciências funcionou hoje de forma normal. Foi a atitude certa depois de todo este episódio? Acho que sim. Bem, em primeiro lugar, como professor universitário, dou a minha solidariedade em relação aos alunos, aos docentes e aos funcionários desta instituição. Em primeiro lugar, gostaria de deixar isso claro, como é evidente, como professor de Direito de uma Universidade Pública, a minha solidariedade. E, por outro lado, quero louvar aqui publicamente a coragem
da direção da faculdade de ter mantido exatamente as coisas como estavam programadas. É mesmo assim que se deve agir, porque não haveria coisa pior do que estar a adiar tudo e a fechar tudo, porque isso deixaria sempre no ar a ideia de que, afinal, ele pode não ser a única pessoa, haverá outros que ainda não foram apanhados, afinal, como dizia há pouco a vossa repórter, haverá pontas soltas e isto pode ainda voltar a acontecer, ou pode haver a probabilidade de acontecer com outros alunos amanhã ou depois de amanhã, e portanto, o que não é crível, obviamente, mas portanto, se houvesse também aqui alguma confiança, total confiança nas forças de segurança. Sim, com certeza, e eu penso que isso é o objetivo, e acho que aqui a Polícia Judiciária está de parabéns, isso muitas pessoas têm dito, e eu só posso subscrever esse elogio. Mas eu penso que ainda bem que fala disso, porque é uma atitude que às vezes não é muito comum nos dirigentes das instituições. E eu penso que o facto de se ter mantido, quer através da Faculdade de Ciências, quer provavelmente através do reitor da Universidade de Lisboa, essa determinação de a vida continua, não há qualquer paragem. Isto é um episódio que não chegou a acontecer e que ficou ontem e hoje já não existe. Penso que foi a melhor atitude. Claro que há pessoas que ficaram assustadas, alguns não apareceram aos exames, com certeza, alguns professores não apareceram, alguns funcionários, mas penso que essa foi a melhor atitude que foi tomada e por isso acho que a Faculdade também está de parabéns com essa atitude de coragem. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa tarde. Obrigado também a si por ter estado connosco neste live especial. Não perca às 9h15 mais desenvolvimento.